Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Felicidades aos leões e leoas aí, crescimento, paz e prosperidade para cada um. Pessoal, deixa eu te falar, hoje a gente vai falar sobre a situação da Cacau Show, né? Você está vendo aí que a situação dela já tá, todo mundo tá comentando, todo mundo tá sabendo, mas a gente vai entrar nos pormenores aqui sem tanta pirotecnia, né, na realidade, porque tem muita gente aí que tá tripudiando em cima da situação. O objetivo aqui não é esse, é até entender para a gente mesmo. Tem muita gente aí que é empreendedor, tem interesse de ter franquia de qualquer uma que seja a marca qual for, né, que está em expansão aí no mercado, ou que está querendo franquear suas próprias lojas e tudo mais, né? E eu convido vocês para assistir aqui 3 vídeos curtos, a gente vai comentar rápido sobre eles e a gente vai tirar algumas conclusões e eu espero que os irmãos possam participar aí, tá bom? E comentem, compartilhem, né? Se você tiver interesse em mais conteúdo como esse, a gente vai conversando. Eu sou o Cláudio André, eu sou aqui do canal. Eu tô começando esse canal já tem um tempinho e a gente tá em crescimento, não é fácil. A gente conta com o apoio de vocês. Quem puder, se inscreve, compartilha, ajuda aí nesse crescimento que a gente vai prolongar a nossa voz na internet aí durante um bom período de tempo, se Deus assim permitir, tá? O canal fala mais sobre questões de fé em prática no dia a dia e comenta as coisas que acontecem no dia a dia com uma ótica, né, mais voltada ao âmbito cristão, mas aqui a gente fala com todas as religiões e a gente também trata sobre essas questões porque são inerentes ao nosso dia a dia e mexe muito com a gente e com a nossa estabilidade emocional, né? E a gente fala aqui com um pouquinho de estoicismo para ver se não perde a cabeça com tudo, né? Vamos lá então? Primeiro esse vídeo aqui sobre um vídeo que um rapaz fez sobre a fábrica, na realidade, o princípio, né? O começo de tudo. A Cacau Show foi criada com apenas $500. Em 1988, em meio à chegada da Páscoa, foi quando Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, resolveu revender chocolates de uma fábrica local. E foi só depois de meses trabalhando que ele conseguiu uma encomenda de 2.000 ovos de chocolates de 50 gramas. Quando levou o pedido para a fábrica de chocolate, ele descobriu que a fábrica não tinha capacidade para produzir os ovos de chocolate com esse peso. Mas para honrar o compromisso do pedido, ele resolveu produzir por conta própria. Comprou matéria-prima e contratou uma senhora que fazia chocolate caseiro. E depois de 3 dias trabalhando 18 horas por dia, ele conseguiu entregar o pedido no prazo. Lucrou aproximadamente $500 com a encomenda. E foi com esse dinheiro que ele conseguiu alugar uma sala na empresa dos seus pais. E em 2001 nasceu a primeira loja da Cacau Show. Ela cresceu rapidamente. E em 2005, Costa foi condecorado com o prêmio de melhor franquia do ano. Até que após muito esforço, em 2010 ele conseguiu concluir uma das maiores metas, chegando ao marco de 1.000 lojas da Cacau Show no Brasil. Para você ver, pessoal, não é fácil ele chegou nesse ponto. O empreendedor nato, uma pessoa que, como diz a história aqui, né, com $500 emprestados pelo tio dele, né, e você vê que ele teve que alugar a sala na empresa dos pais dele, né. A vida dele não foi fácil. Ele, desde novo, tentou empreender, empreendeu, conseguiu, é um mérito maravilhoso. É uma pessoa que teve êxito naquilo que fez e deve ser lembrado por isso, né? Tem muita gente também que está nesse meio aí, tem muito aproveitador que às vezes teve uma má administração da própria franquia, da própria loja e também agora vai colocar tudo nas costas do cara, né? Isso aí também não, mesmo que ele tenha feito isso num determinado percentual, nem todos foram atingidos por isso, né? Então a gente também não pode jogar toda a culpa nas costas dele, né? Até porque existem hierarquias dentro da empresa, ele é o CEO, mas muitas vezes você franqueado não chega a falar com ele todo dia para resolver um problema. Então, até chegar nele passa por muitas pessoas, inclusive os coordenadores regionais da loja, né? Das regiões que controlam
as lojas, os pontos e tudo mais. E para você ter ideia, né, o crescimento foi tão exponencial que em 2010 ele já tinha atingido a meta de 1.000 lojas. É bem complicado falar que alguém chega num ponto de falar assim: "Ó, vou ter uma loja de doce ou uma loja de qualquer coisa que seja", e chegar ao ponto de atingir, 1.000 lojas, assim, não posso te dizer com tanta facilidade, mas com uma velocidade, relativamente incrível, né. Para você ver, o chocolate da Cacau Show, na época quando ele entrou, era um nicho que não existia praticamente no país, que era um chocolate gourmetizado, era um chocolate com embalagem melhor, era um chocolate com a apresentação melhor, factivelmente era um chocolate gostoso, porque quando entrou aqui a gente quase não tinha um chocolate, a gente não conhecia o chocolate na realidade, né, a gente veio conhecer depois, com o tempo. Hoje tem Lindt, tem Milka, tem outros chocolates aí, chocolates suíços importados aqui, Sam's Club, onde você for comprar, né. Mas antes a gente não tinha tanto conhecimento sobre chocolate e ele viu esse nicho, entrou, foi bem sucedido, ensinou o brasileiro a comer chocolate, apesar do chocolate dele não ser o mais gostoso do mundo, eu sou suspeito para falar, mas eu também não acho o mais gostoso do mundo. E o cara logrou êxito, conseguiu êxito nessa situação. Então a gente tem que ter consciência de que ele foi um grande empreendedor nesse sentido. Outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é ele falando aqui sobre a construção de um parque e tal, né? Ele até rechaça essa parte dos US$ 500 que ele começou e tudo mais. E aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo também. Eu coloquei ele aqui. Me conta se tem um jeito mais gostoso de comemorar 37 anos dessa caminhada. Eu confesso que eu até me arrepio, ó, aqui, ó. 37 na anos obra do caminhado. nosso parque. Imagina se eu imaginava há 37 anos que os US$ 500 que meu tio me emprestou, que eu ia ousar a sonhar de fazer um parque de diversões, um grande parque de diversões, um lugar mágico que vai fazer muita gente feliz, uma verdadeira fábrica de felicidade. Mas eu sonhei e tô aqui, ó, 70 horas por semana, 7 dias por semana, trabalhando duro para entregar pro Brasil garotinho. esse sonho lindo. Continua com a Não é gente, mole, não. agradeço a cada um de vocês que compraram nesses 37 anos o chocolate da Cacau Show. Desde aqueles primeiros chocolates que nem eram tão bons assim, mas tinham um sabor de um sonho de um menino, né? Esse sonho continua aqui vivo, com a barba branca, mais madura, é verdade, mas cheio de amor, O cara deu uma cheio de capa. entusiasmo, cheio de vontade de levar alegria pro mundo, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito bom, né? Então, para você ver, ele estava construindo um parque de diversão com a temática dele já. O que acontece é que chega num ponto, pessoal, que a franquia realmente cresce demasiadamente e a produção fica complicada de atender toda uma rede. E o chocolate, ainda mais nos moldes do chocolate da Cacau Show, ele não tem tanta saída quanto a gente imagina, né? Às vezes o marketing toma essa forma e a gente compra aquela ideia de que a saída é muito grande. Então, às vezes, alguém que está querendo investir, juntou um dinheirinho, quer investir e não quer entrar em qualquer coisa, ela vai realmente buscar uma franquia que é rechaçada no mercado e que ela pode, de fato, na mentalidade dela, ela pode investir que ela vai ter um retorno positivo, né? Apesar de ter tanto trabalho, né? O franqueado, pessoal, na realidade, ele não é um sócio da empresa, ele é um funcionário da empresa que, por causa né, do dinheiro mesmo, né, que ele chegou ali e fez o pagamento, ele conseguiu conquistar o status de gerente de uma loja. Não, isso eu não estou desmerecendo os franqueados, tem muita gente aí que está ganhando dinheiro em várias franquias. Eu só estou explicando que realmente, infelizmente, é assim que funciona. Então, o que que acontece? Chega num ponto aonde eles não conseguem abastecer as lojas, né? E não tem tanta saída, e a produção precisa produzir, tem funcionário, tem pagamento, tem energia, tem imposto, tem tudo. Aí o business do negócio muda.
Aí o que que acontece? Os coordenadores regionais, muitos deles aparentemente, faziam dumping nas lojas que eles ou tinham um desafeto, ou tinha alguma dificuldade com a pessoa, ou queria realmente só repassar aquele ponto, porque o negócio muda, ao invés de ser a venda direta de chocolates, a venda de chocolate para os franqueados, porque você tem que comprar o produto para revender, você compra numa margem para revender em outra margem, e muitos dizem que tem muito produto de margem muito baixa, o business muda e você acaba tendo que vender a franquia vira o negócio. Então eles praticavam o dumping, a pessoa já tinha uma loja, e aí eles repassavam aquela loja para outra pessoa, né, eu tive um desgosto nessa loja aqui, não quero mais, não vou mais trabalhar, então eles pegavam aquele ponto, e já outro franqueado que já estava há tempo, fila de espera, perguntando onde é que vai ser, como é que eu posso investir e tudo mais, ele já tinha um budget para pôr a pessoa lá, né? Que a pessoa já estava pagando aquele budget ali, e aí a pessoa conseguia entrar numa loja num ponto e tudo mais, e às vezes nem sabia que já tinha sido uma loja de outra pessoa, que infelizmente não deu certo. A gente, o McDonald's hoje, o negócio deles na realidade é os aluguéis dos imóveis que eles têm, né? Porque o McDonald's aluga os imóveis dos quais são os restaurantes. Então, o negócio mais pesado do McDonald's não é a venda de sanduíche e tudo mais, né? Existe um business atrás daquele negócio ali, né? Aquela fachada, né? Onde eles conseguem realmente dar sustentação e conseguir tocar o negócio. Agora, acerca dessa questão aí do dumping que eu tô falando, teve uma situação que acelerou essa situação do dumping aí, porque eles tiveram um prejuízo grande com um incêndio há um tempo atrás, numa fábrica lá em Linhares, no Espírito Santo. Então eles chegaram a ponto de perder 19% da produção na época, né. Fora os custos, né, lógico, talvez tenha seguro e tudo, mas fora os custos que eles tiveram, um funcionário que ficou parado durante um determinado período de tempo, aqueles que mandaram embora também teve que fazer as rescisões, né. E ele até diz, graças a Deus, nenhum funcionário machucou, mas aqui ó. Honestamente, terça-feira nós fomos surpreendidos com incêndio de grandes proporções aqui na nossa unidade, nossa fábrica de Linhares no Espírito Santo. Assim que soube vir para cá com a nossa equipe, e apesar da grande tristeza que a gente está sentindo de ver um sonho assim pegando fogo, a gente está muito feliz, com o coração muito tranquilo de saber que nenhum dos nossos colaboradores teve nenhum problema grave. Tendo embora aqui é o material que a gente vai reconstruir, essa fábrica é uma das 3 fábricas, ela representa 19% da nossa produção, portanto nós estamos perdendo metade dela, então quer dizer que a gente deve ter um impacto de 10% na nossa produção, que a gente vai certamente reorganizar as outras 2 fábricas para dar conta dessas delícias que a gente fabrica para levar até vocês. Então assim, pessoas seguras, o material se foi, a gente vai construir com muito amor, com muita união, portanto torçam por nós, rezem por nós, porque essa cacauzinha do nosso coração com fogo, E a Cacau sabe Show que ela é, pessoal. ela é show. A gente tem que abrir a nossa mente primeiro para antes de julgar, né, a situação. Mas nessa situação aí, o que acontece? Ele acabou perdendo 19% da sua produção. Quando acontece um problema desse, mesmo que tenha seguro, para poder cumprir os contratos que ele tem, 19% dentro de uma empresa que trabalha já numa margem muito alta de produção para entrega e que dificulta muito o processo. Jogar 10% dentro de uma fábrica, de outra fábrica, 10% dentro de outra fábrica, ou talvez os 19% dentro de outra fábrica, por exemplo, dificultaria muito o processo de produção. A partir desse momento aí, talvez teve um aceleramento desse dumping, porque é necessário se recuperar um dinheiro de onde não tem. Você pode fazer empréstimo, ficar endividado mais uma vez, né? Você pode. E para o cara que já tem 37 anos de carreira, ele pode dar uma virada maior a qualquer momento e também pode, de fato, falar assim: agora eu acho que já chegou num ponto de eu trabalhar outro aspecto da minha vida profissional e tudo mais.
o pessoal tá correlacionando as seitas, a adoração a isso e aquilo. A adoração ali é mamon, né, galerinha, é o dinheiro, não tem outro: "Ah, é o deus do cacau, é não sei o quê, tá-tá-tá", não. Se a gente for falar, assim, do aspecto que a gente conhece dentro de Bíblia, né, é mamon, é a grana, entendeu? E a pessoa que já está envolvida ali, ela é difícil você falar assim: "Ah, o cara, ele agiu de má fé", mas, mano, ele tem vários contratos para cumprir, várias pessoas para pagar, e é bem complicado para ele sair dessa situação de um incêndio desse aí sem levar um prejuízo muito grande. Tem estrutura física, tem os produtos que se perderam no meio do caminho, tem a questão dos funcionários, tem a questão dos fornecedores, é toda uma cadeia que para em volta dele. Então, para absorver isso, especula-se que eles aceleraram esse processo de dumping nas lojas, falou: não, vamos olhar aí as lojas, quem não tiver batendo meta, vamos olhar o que está acontecendo. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, uma das franqueadas diz que ele não. A luz está movimentando ali. Diz que na época da pandemia, mesmo com a loja ter sido inundada e tudo, eles estavam cobrando meta dela, entendeu? E o que que acontece? Foi na época da pandemia, não, na época do alagamento, né, que teve no Rio Grande do Sul, e foi próximo a essa, logo após essa, aconteceu esse incêndio. Então, assim, o que acontece, que eu quero te dizer, é que eles aceleraram esse processo para mudar o jogo lá dentro, e aí, meu amigo, aumentou demasiadamente o número de reclamações acerca dos produtos que estavam chegando com prazo de validade muito curto, a falta de suporte da central, a dificuldade deles poderem vender o produto, o marketing também. Você pode ver que nos últimos tempos o marketing deu aquela enfraquecida, porque eles não têm outro produto a oferecer, a concorrência chegou metendo os pés, né? Mas, em suma, a Cacau Show vai quebrar com isso? Olha, quebrar, eu não posso dizer para você que vai quebrar, né? É incerto. Mas uma coisa é certa: o dono, os maiores acionistas, pessoas que realmente comandam a empresa, eles não vão sofrer um dano tão grande com isso aí, não, porque eles podem ou colocar o dinheiro aí no rendimento, ou talvez mudar o negócio, né? Muda o business, vai para outra área. Eles não vão ter dificuldade, pessoal. O franqueado é que vai, infelizmente, sofrer demais. Até o franqueado que está indo bem agora, infelizmente, pela situação, né? Ah, e tem seita, e tem isso, e tem aquilo outro, não come. Meu amigo, comprou o chocolate ali, ora a Deus, agradece. Falou: ó, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoe isso aqui, não deixa acontecer nada comigo, minha família, pronto, acabou. Às vezes a gente nem faz isso, né? Mas quem vai sofrer, infelizmente, é o franqueado, é o cara que investiu dinheiro, colocou todas as economias, o cara que já vivia na margem apertada, que agora com essa fama, má fama, vai sofrer com essa situação. Então, é bom a gente olhar isso com carinho também, olhar para o franqueado, ver que está difícil. Espero que eles encontrem uma saída, né? Encontrem uma maneira amistosa de fechar isso aí, fechar esses contratos, que as pessoas possam ser ressarcidas em determinadas situações, mas também tem aqueles, a gente tem que ver que tem aqueles que, por má administração da própria loja, agora também está jogando a culpa em cima do Alexandre e do pessoal, né? Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a cada um grandemente. Espero estar com vocês aí durante o período de tempo e peço humildemente que vocês se inscrevam, compartilhem, leve esse canal para frente. Vamos tocar o barco, vamos ser felizes, vamos conversar sobre as coisas sem muita pirotecnia, com um pouquinho de estoicismo também, para a gente não ficar louco, porque a gente fica louco com a facilidade, meu amigo. Eu vou falar para você, hein? Deus abençoa, falou, até mais.